Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, só tá um pouquinho baixo. Eu acho que eu vou. Ah, pronto. Eu acho que eu vou. Não sei se precisa do microfone. O que você acha? Tá Não, bom? acho que tá bom. Tá Tá. bom. Então, bom dia a todo mundo. Como você está, Ingrid? Estou bem, graças a Deus. E Graças você? a Deus. Tô bem, essa correria de sempre, mas graças a Deus deu tudo certo. Tá tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Que horas são? Já são 9 horas, né? Bom dia, Já. Paty, tudo bom, meu amor? Faz tempo que a gente não faz evangelho, né? Bom Bom dia, dia, Marcos, tudo bom? Marcos. Bom Bom dia, dia, amor. Alex. Então, assim, Ingrid, agradecer, né, a todo mundo a oportunidade de estarmos juntos no dia de hoje. Agradecer essa casa, né? Que bom, Patrícia. Agradecer essa casa que sempre nos apoia, que sempre está, né, conosco. Agradecer esse momento que a gente. Bom dia, Tati! Oi, Agradecer. Tati. A gente se reencontrar é tão bom, né? O evangelho, o momento do evangelho é o momento que a gente consegue, parece que recuperar as forças. Eu hoje mesmo abri o meu evangelho com busca aleatória, é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. E lá saiu a indulgência, né? E aí eu falei, meu Deus, casa tão perfeito com a nossa temática de hoje, porque a gente sempre tem muito essa visão de cobrar, de estar, né, sempre nesse movimento. E ser indulgente é isso, é ser tolerante com a falta do outro, porque nós só devemos ser rigorosos com a nossa própria falta, né? E aí eu achei que talvez a oportunidade hoje da gente abrir o evangelho, de nós conversarmos sobre essa temática fosse importante fazendo esse exame de autorreflexão, né? Eu lembro que da última vez você estava no carro fazendo o evangelho Hum, Tava e super hoje foi mais apressado. Tinha acabado de sair tranquilo, numa né? consulta. Mas não importa onde, importa o que a gente tá fazendo. Pois é o que eu tô falando, a gente faz o nosso melhor, a gente corre atrás, a gente está sempre tentando. Então, assim, a nossa cobrança é com nós mesmos, né? Essa cobrança. E idade a gente tem a mania de achar que as pessoas não percebem, né? Mas naquele dia eu não tava tendo um dia muito legal. E depois várias pessoas mandaram mensagem no privado dizendo que eu tava estranha no evangelho. Meu Deus, gente. Elas querem ajudar, né? Dar o suporte, isso é muito legal, Pois gente. é, aí a minha gente, por mais que a gente tente fingir, as pessoas sentem, né? A nossa energia daqui. Pois então vamos com essa nossa oração inicial, nossa Vamos. prece. Então vamos lá, vamos, né, fechar os olhos, quem tiver interesse em fechar os olhos, mentalizar a espiritualidade amiga que nos acompanha, agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje, agradecer principalmente o fato de estarmos aqui ainda com a oportunidade de cumprirmos a nossa missão frente a tantas realidades e tantas vidas e tantas famílias que nesse momento passam por um processo de readaptação. A pátria espiritual é a nossa pátria verdadeira, mas a oportunidade de estarmos na pátria material, ela é muito importante para que nós consigamos atingir a evolução moral e espiritual que a gente tanto almeja no outro plano, né? Então, agradecer a todos nós que estamos juntos. Estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos com o mesmo barco. Então, nos apoiar, auxiliar uns aos outros, crescer em conjunto é a nossa meta de vida. Então, muito obrigada a Deus, obrigada a todos vocês, e assim seja. Assim seja. Bom, hoje o nosso evangelho, ele vai falar sobre as instruções dos espíritos. A caridade material e a caridade moral. E eu vou fazer uma leitura breve aqui do nosso evangelho. Amemos, amemos-nos uns aos outros e façamos a outro que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontra encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, serias todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência,
Direi mais ainda: nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam. E não vereis mais, nos sombrios do bairro que habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de absolutamente tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que entendes de melhor os infelizes. Daí, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houveres feito, para que encontreis ao sair de vosso envoltório terrestre um cortejo de espíritos reconhecido que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Desejo que compreendais bem o que pode ser caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente e, entretanto, é a que é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em suportar um aos outros, e ao menos que fazei, nesse mundo inferior, onde está encarnados no momento. Há um grande mérito, credo em saber se calar para deixar falar mais um tolo. E ainda aí, este é um gênero de caridade. Saber-se o surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre as pessoas que, frequentemente, erradamente se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real. A única real estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade. Porque não anotar os erros de outrem é a caridade moral. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações, sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia, em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam o nome do Altíssimo. Eu era como vós, eu sofria, eu era infeliz, mas acreditei no Espiritismo, e vejo sou feliz agora. Vários dentre vós vos dizem também, ora, essas são tão numerosos sobre a terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem esta montanha, pois bem, Deus o vê dessa mesma forma. Eles vos deixam o livre-arbítrio, como deixas esses grãos de areia irem ao capricho do vento, que os dispersa. Às vezes vos há estorpecer-se e opondo o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejam seguros que a pobre, abandonada, se fará ouvir logo que lhe estiver deixando perceber a sombra do remorso. Escutai, interrogai, e frequentemente vos consolares, com o conselho que dela tiveste recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general fornece uma bandeira. Eu vos dou, esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima. Reuni-vos todos ao redor de um estandarte, e dele receberei a felicidade e a consolação. Ingrid, você tá me ouvindo? Só tua imagem que tá borrada. Peraí. Tá me ouvindo bem? Aham, tô. Porque fez uma ligação aqui e aí travou o teu áudio para mim. Eu tô ouvindo como se fosse no telefone. Mas é uma passagem muito linda. Bom dia, Magna, tudo bom? Bom dia, É mãe. uma passagem muito linda, porque assim, a gente sempre conversa sobre isso, né? Como o evangelho cai certinho naquilo que a gente precisa ouvir, naquilo que a gente precisa trabalhar, naquilo que a gente precisa discutir, né? Porque essa semana, especialmente, foi uma semana que eu falei muito, muito sobre isso, que era uma coisa que tinha me angustiado bastante. Eu até me emocionei quando comecei a ler, nessa parte que fala das mães arrastando, né, crianças pelo bairro. E isso me mobiliza bastante, assim, me mobilizou, tem me mobilizado muito. E eu tinha conversado muito isso com a Edu, a gente estava conversando muito sobre a questão de dinheiro, de condição socioeconômica,
E a gente estava conversando justamente que não é a questão do dinheiro em si, mas da consciência que a gente tem sobre o uso dele. Então, quando ele fala ricos, prestai atenção. Existem pessoas que precisam de vocês, né? E às vezes, muitas vezes, às vezes as pessoas falam assim, mas você não vai, você não quer pagar, você não sei o quê. E aí um amigo meu até deu um exemplo, né? Ele disse que saiu para comer com alguns amigos, e aí os amigos dele, vamos comer uma coisa tal. E ele falou, tá, beleza. Ele bateu na cabeça dele, né? Quanto que é coisa tal? Aí a pessoa disse, ele, não vou. Aí a pessoa falou, não, cara, não tem problema não, eu pago pra ti. Ele falou, mas não é questão de dinheiro. Ele falou, não, eu sou, né, eu ganho bem, eu não tenho filhos, eu não tenho despesas assim. Mas é porque eu não conseguiria engolir isso, sabendo que corresponde a metade do salário, a tantos por cento do salário de uma pessoa que trabalha 24 horas todos os dias. Então, assim, é uma questão de muitas coisas envolvidas, né? Então, você saber que existem pessoas que passam necessidade, você saber que existem pessoas que precisam da tua ajuda naquele momento, é muito mobilizador, né? Então, assim, a caridade material e a caridade moral, elas se complementam, porque é o que a gente estava conversando no começo, quando eu falei da indulgência, né? Caridade moral é você ter para com o outro o cuidado, o zelo pela saúde emocional daquela pessoa, né? Você ter o zelo de entender quando é preciso falar e quando é preciso calar. Você ter o zelo de entender que tudo que você pede a Deus para você, você precisa dar para o outro. Então, se você Exatamente. pede a Deus perdão pelas ofensas que você comete, você precisa dar ao outro perdão dessas ofensas. Se você pede a Deus que Ele te dê menos dificuldades, vamos dizer assim, ou que Ele te dê força e coragem moral para enfrentá-las, você precisa ver isso no outro. Porque a gente só vê a parte ruim, a parte negativa. E eu Ou repito, então as pessoas também só veem o que elas querem ver, né? O que os olhos elas delas querem. estão prontos para ver. Com esse teu comentário, eu lembro bastante de um dia que eu estava saindo da missa com a minha família, eu estava até com a minha irmã. E aí nisso, era a missa de Natal. E aí chegou um morador de rua, ele ficou pedindo esmola. E várias pessoas ali ao redor ignoraram ele, como se ele fosse um bicho, como se ele fosse uma pessoa normal. E aí eu comecei a questionar, né, com a minha irmã, que assim, muitas vezes não adianta nada. Você tá dentro de uma casa espírita, tá dentro de uma igreja, tá dentro de onde for algo Fazer esse religioso. tipo de coisa. Mas se você não pratica a caridade, não importa a religião que seja, você não está começando nem pelos primeiros princípios, né? Porque eu acredito que o que mais importa é tanto a questão da caridade. Principalmente a gente, Nádia, que convive muito com o pessoal da juventude, a gente tem que aprender muito, né? A parar de olhar para Ouvir si, mais. ouvir e olhar, nem que fosse aquele tempo ali da aula para eles, porque muitas vezes eles estão precisando da gente, né? De uma palavra amiga, de um abraço, de uma conversa. E aí vai além de tudo que a gente imagina que seja. Eu tô botando o fone porque uma ligação travou e eu não sei colocar de volta o fone externo aqui no Instagram. Então, assim, quando a gente conversa muito sobre, principalmente aqui nas lives do Evangelho Nós Duas, a gente fala muito das nossas experiências com o intuito de mostrar que nós somos muito falhos, né? Que todos nós, que a gente não está aqui na condição de superior, muito pelo contrário. Os trabalhadores são aqueles que reconhecem a sua inferioridade e reconhecem a sua necessidade de trabalhar em prol da comunidade. Então, assim, você reclamar, você falar do outro, você dizer que o outro é isso, aquilo é muito fácil, né? Eu até vi recentemente uma publicação, umas páginas do Instagram que eu sigo, em que dizia isso. O cúmulo
da, da generosidade é você falar tudo que o outro precisa fazer na vida dele e não fazer isso na sua. Porque, nossa, como você é generoso, hein? Você não se preocupa com a sua própria vida, mas se preocupa com a vida do A vida outro. do outro. Não é? Então, assim, tudo que a gente fala, tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda é para nossa modificação, é para nossa evolução espiritual e não para a do outro. O outro, ele é um complemento às nossas ações, não que a gente não vá auxiliar, por exemplo, os nossos filhos, os nossos esposos, os nossos namorados, as pessoas com as quais nós estamos em contato, né? As nossas famílias, afinal, ninguém erra de endereço, né? Todos nós estamos no lugar em que nós deveríamos estar, convivendo com as pessoas que nós deveríamos conviver, aprendendo as lições que nós deveríamos aprender, ou pelo menos vivenciando elas, não necessariamente aprendendo. Mas é importante a gente considerar que falar da vida do outro é muito mais fácil do que olhar para a nossa própria, do que fazer essa automodificação. E isso inclui os dois tipos de caridade que nós estamos falando, tanto a caridade material quanto a caridade Uma moral. moral. A material, por quê? Porque é nossa obrigação material auxiliar o irmão que não está na mesma condição financeira que a gente. Ricos, dai do vosso supérfluo, dai mais, dai do vosso necessário. Ricos em que sentido? Eu lembrei agora da Maria, que a Maria comecei a ensinar ela a noção de valores através dessa questão de sou rico e sou pobre, né? Aí eu falo, Maria, você é uma pessoa muito, sempre falei, porque desde pequenininha, você é uma pessoa muito rica, você tem uma família, você tem um suporte, você tem um colo para você chorar, você tem pessoas que cuidam de você. Aí todas as pessoas que chegam aqui, que falam não sei o que, não sei o que cai alguma coisa sobre riqueza, sobre pobreza, ela fala, não, eu sou muito rica, nossa, eu sou muito rica, eu tenho uma família muito legal. E aí as pessoas ficam assim, porque ela vai falar, ela vai explicar do que é que ela tá falando, depois ela dizer, não, mas eu sou rica, não, mas eu sou muito rica. Aí a pessoa pensa que ela tá falando de dinheiro, né? Ela falando, porque a minha família é maravilhosa, meu Mas Deus do a céu. gente a gente tem mesmo esse defeito de achar que só quem é rico é quem é a pessoa que tem muito dinheiro, que faz muita viagem, essas coisas. Eu demorei muito para reconhecer isso, né? De ver o quanto você é rico por ter saúde, por ter uma família que se preocupa com você, por ter apoio, por ter tudo Amigos, isso. entendimento, Exatamente, que muitas pessoas não exatamente. têm, né? Então, assim, essa brincadeira eu falo porque eu lembro demais do jeito dela, de como isso foi diferente para ela na vida dela, né? E aí, assim, a caridade material, quando a gente não pode fazer, né? Ou porque nós não somos desapegados, ou porque realmente estamos numa condição que isso não lhe permite, apesar de acreditar que sempre há uma condição na qual você possa fazer essa caridade, vem a caridade moral e a caridade das palavras, do julgamento e a indulgência, né? A indulgência de não aumentar o sofrimento do irmão, a indulgência de não colaborar para piorar isso, o erro pela execução, mas também o erro pela omissão. A caridade moral, bom dia. A caridade, ô Vitor, a caridade maior de você oferecer algo que é muito, muito, muito mais difícil do que você oferecer em termos de dinheiro, que é oferecer o entendimento, a aceitação, o perdão, a compreensão que o outro só pode dar aquilo que ele tem. Não tem como você cobrar de alguém algo que essa pessoa não tem ainda. Ela não tem o entendimento, né? O evangelho ele é claro quando ele diz, vão ser, e mesmo nas condições financeiras limitadas, ainda somos ricos materialmente para ajudar o mínimo que seja. Com certeza. Não, com certeza. A gente está falando assim, ou não sendo ainda desapegado a esse ponto, né? Mas podemos ser caridosos moralmente. E essa caridade moral ela é muito importante, porque ela direciona o nosso nível de entendimento. Muitas vezes a gente cobra de uma pessoa um comportamento que nós mesmos não temos. E nós cobramos de alguém um comportamento que ele ainda não tem condição de nos dar.
porque ele não sabe como fazer isso. O evangelho ele é claro quando ele diz que muito será cobrado a quem muito foi dado. E essa expressão a quem muito foi dado, ela não se refere só a condições materiais. Ela se refere principalmente à consciência. A consciência que as pessoas têm acerca do que é certo, do que é errado, de como devem se comportar, de como devem se relacionar com o ambiente. Essa consciência, por exemplo, de fazer alguma coisa sabendo que está fazendo errado, de fazer alguma coisa sabendo que está prejudicando o irmão, de falar alguma coisa sabendo que aquilo vai ser mais ofensivo do que protetivo. Todos esses comportamentos que muitas vezes a gente pode ter, eles devem ser modificados em prol dessa caridade moral. De você. Aqui no Evangelho tem uma parte muito bacana que fala assim: a caridade moral consiste em se suportar um aos outros, e é o menos fazeis, nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. E às vezes é o que a gente menos pratica, né? De suportar, Demais. de tentar ouvir, de ter paciência. É muitas vezes, por exemplo, quando chega um morador de rua em você e você quer tratar como se fosse um animal, não querendo dizer que os Nem animais precisa ir tão devem longe. serem. Ah, eu já ia falar, Pois Ingrid, é, você falando isso, mas são, tudo bem. pois é, Logo são você. seres espetaculares, maravilhosos, nunca maltratei nada nessa vida. Mas é Louca, porque muita gente apaixonada. tem, pois é, mas muita gente tem esse pensamento, né? Ih, até o celular caiu. Acontece o tempo todo De comigo. de não saber a importância que tanto os animais como as pessoas têm. Uma Eu não vez vou nem eu, longe. Oi, fale. uma vez eu tava em um local e aí eu fui colocar comida para um cachorro, né? E aí a pessoa pegou e comentou assim, Ingrid, tanta gente passando fome no mundo que tá botando comida logo com um cachorro. Eu falei, olha, assim, normalmente as pessoas veem mais do que que eu faço pelos animais, mas ninguém vê o que é que eu ando fazendo pelas pessoas, né? Que eu também ajudo. E assim, querendo ou não, a gente pode ajudar os dois, tanto os animais como as pessoas. Mas assim, o tempo que eu falei é porque muita gente vê os animais como um bicho, para chutar, essas coisas. E Machucar. aí, quando a Uhum. gente machucar, e quando a gente trata, por exemplo, um morador de rua dessa maneira, a gente está tratando ele como se fosse um objeto, um material, e não é dessa maneira. Descartável. Descartável. Exatamente. Não é quando a gente já vê um morador de rua vindo pedir algo, às vezes a gente não quer nem escutar o que é que ele quer. Mas às vezes ele pede uma comida, pede alguma coisa, que a gente tem capacidade de dar. Aí o meu namorado até fala, amor, mas a gente não sabe o que é que ele vai usar com o dinheiro. Eu falei, pois, poxa, a gente não dá É o dinheiro, a dele. gente dá pois é, a gente dá uma comida, a gente dá alguma coisa para poder ajudar ele. Às vezes até uma conversa, não tratar ele como um estranho, isso já importa bastante. Tem muita coisa nessa sua fala, muita coisa mesmo para o nosso horário tão exprimido. Mas Chico Xavier dizia que a forma como você trata os animais diz muito sobre você, né? Que os animais, eles vieram ao mundo para serem cuidados pelos homens, assim como os anjos cuidam de nós, os nossos guias espirituais cuidam de nós. Então, eu tenho uma relação muito próxima com o animal. Eu vou correr com a Edu na BR e eu sempre levo água, né? E uma vez eu estava passando e tinha uma cachorrinha, eu parei, peguei um saco de plástico, coloquei, abri um buraco no chão com tênis, botei o saco plástico, botei água dentro do saco. E a galera assim ao redor ficando assim, ó. E eu falei, gente, é sério, como vocês podem ver um ser com sede e vocês não darem Não água? fazer absolutamente Quando, tipo nada. assim, não, aí depois eu pensei, mas é o nível de entendimento de qualquer pessoa, né? Aí eu pensei, sim, mas é sede. Sabe, você fica confuso, né? Você fica complexo, assim, você não quer julgar, você não pode avaliar, mas você ao mesmo tempo tem aquilo de se mobilizar, né? De sofrer pela situação. Então, talvez essa caridade moral, ela também devesse se estender a nós mesmos, sabe? Sermos indulgentes com nós mesmos, com as nossas faltas, mas principalmente sermos muito vigilantes. Vigilantes com as coisas que a gente diz, vigilantes com as coisas que a gente pensa. É, meu guia espiritual, ele sofre bastante, o pobrezinho. E aí, eu sempre falo, né, do app do Evangelho com Busca Aleatória, eu abro esse app são 50 vezes por dia. E aí eu estava conversando com ele um dia desses, saiu para mim o poder da prece e a transmissão do pensamento, né? Então, para eu vigiar os meus pensamentos.
E aí, tá bom, beleza. Aí quando foi de tarde que eu abri, apareceu a mesma coisa. Aí eu, peraí, menino, eu abri assim umas 10 vezes seguidas, apareceu a mesma coisa. Aí eu, olha, galera, eu falei aqui em casa, preste bem atenção. Tudo que eu falar e não for legal, que vocês perceberem qualquer palavrinha ruim, me avisem na mesma hora, porque o negócio tá feio. Eu ando pensando muita besteira, com certeza. Então, assim, sermos vigilantes com os nossos pensamentos. A caridade moral, ela nasce daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente emana, da vibração que a gente emana. E uma recorrente que eu sempre gosto de falar, né, nas nossas conversas é esse comportamento da gente de querer ditar o que é certo para o outro, né? Eu acredito que a soberba, ela é muito forte. E isso deve ser mais forte ainda e mais vigilante em nós médiums. Por quê? Lembrando que mediunidade é uma coisa universal, todos nós temos, Todos né? somos Então, assim, médicos. quando eu falo nós médios, eu estou falando de toda a humanidade, todos nós. Por quê? Porque a gente tem a mania, e quando você tem mediunidade ostensiva, né? Quando você ouve, quando você vê, quando você tem as intuições, é comum você achar, aí, às vezes, por exemplo, aparece você na minha cabeça. É comum você achar que é sua obrigação ir lá e falar, Ingrid, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Não. Não é minha obrigação de falar isso para ninguém, não. Minha obrigação é de modificar o meu comportamento, de servir para você, Ingrid, como uma pessoa de colo, de ouvido, de atenção, estar com você naquele momento, se assim for a sua vontade, né? A caridade moral, ela passa muito por isso, pelo comportamento de não se perceber como superior a outro. Porque você recebe uma orientação, porque você recebe uma. E quem disse, primeiro, quem disse que os espíritos que a gente tem ao nosso lado são de Deus? Ainda tem isso, né? A gente se acha tão superior, tão soberbo, que se está falando comigo é porque essa pessoa, primeiro, o evangelho é muito claro. A gente não tem orientadores de estimação, não. Não é porque a gente pede e fala alguma coisa para mim que aquela informação vai vir, que aquela orientação vai vir. Vai vir de acordo com o nosso nível de evolução, com a utilidade que a gente tem para fazer e com o princípio de auxiliar o próximo. Mas não como se nós fôssemos os seres superiores dotados da visão e da possibilidade de modificar o outro. Nunca, nunca. Eu acredito que uma das grandes chagas da humanidade é o orgulho. E o orgulho ele precisa ser combatido em nós mesmos. Então, quando nós passarmos a nos auto-vigiar, quando nós passarmos a nos auto-monitorar e a exigir de nós aquilo que a gente exige para o próximo, provavelmente a gente vai conseguir modificar o nosso padrão energético a ponto de realmente funcionarmos como auxílio ao próximo, né? De realmente Às vezes eu funcionarmos. até tento ser orgulhosa, mas eu não consigo, assim. É sério. Eu tento, tipo assim, eu vou ficar um tempo X sem ir atrás, sem falar com essa pessoa, eu vou dar um molho, não sei o quê. Aí depois eu fico. Aí na hora que eu termino de Ingrid, isso é rezar, coisa de adolescente. aborrecente. Aí na hora que eu termino, aí Adolescentes é lá uma vai eu, brincadeira, por né? favor. Oi. Aí na hora que eu termino, aí eu fico, não faz muito o meu estilo ficar dessa maneira. E aí eu É uma sempre luta acabo diária. cedendo. Pois graças a É uma Deus que luta você é diária. assim, porque da maior parte das pessoas é uma luta diária. É uma luta diária, não se zangar, não se chatear, ter paciência, perdoar, é uma luta diária que a gente sofre. Mas se a gente é indulgente com o outro, a gente tem que ser indulgente com nós mesmos também, não é? Então, assim, eu acredito que essa leitura é muito isso, é fazer o melhor que a gente pode fazer, é respeitar a condição humana de errar, é respeitar a condição humana de aprender e evoluir, e começando sempre por nós mesmos, né? E praticar essa caridade moral voltada para o apoio e para o suporte ao próximo. A gente está com o nosso tempo já estourando. Eu fico agora muito preocupada em sempre estar acompanhando isso, porque depois da última vez que a nossa live ficou. O Instagram dobrou a nossa live da última vez, então eu estou muito preocupada agora que a gente consiga acompanhar a espiritualidade amiga dentro do nosso horário.
Mas eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de novamente estar com você. Sinto muita falta das A nossas maior contagens. caridade que a gente pode fazer, assim, sempre que eu falo, é quando você não pode fazer muita coisa, mas simplesmente orar pela pessoa, né? Muito E verdade, por Ingrid. muitos, por muitos. E aí, sempre quando eu tô assim, que eu sinto que tem alguém mal, essas coisas, eu sempre tento o máximo, assim, orar e tentar, assim, mandar energias boas, né, pra pessoa. O pensamento é uma prece. O pensamento é uma prece. Nossa, que lindo, foi perfeito. Realmente, a melhor e a maior caridade moral que a gente pode executar é fazer uma oração por alguém. Muito lindo. Você quer fazer a oração final, Ingrid? Não. Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus novamente a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje. Eu gosto muito dessa oração. Eu gosto muito de começar e terminar todos os trabalhos assim, porque a oportunidade de estarmos todos juntos é uma oportunidade mágica, é uma energia assim inconfundível. Agradecer as orientações da espiritualidade sobre a prática da caridade. A caridade enquanto a máxima do espiritismo, totalmente contrária ao orgulho. A caridade material, ricos, dai do vosso supérfluo, mas dai também do vosso necessário. A caridade moral como a forma de você proteger, de você rezar, de você orar, de você perdoar, de você ser indulgente para com o outro e também começando para consigo mesmo. Que a gente tenha a oportunidade de executar todos os nossos aprendizados e que mais uma vez os guias espirituais, a espiritualidade amiga estejam conosco, assim seja. Assim Oh, seja. agradecer. Muito obrigada, gente. Passa muito rápido. Por mim, eu ficaria horas e horas falando aqui, mas realmente é necessário. E você, como é que tá? Tá tudo bem? Tô, tô bem, Que bom. graças a Deus. Morrendo de saudade dos meus bebês. Oh, gente, mas Eu vai dar todo dia certo. tento entrar em contato com eles, mas dá certo. Eu fico muito feliz que eles que alguns alunos eles falam, tia, eu vou assistir tua live, não sei o quê. Eu, Ai, meu que Deus, lindo. graças a Deus. Pois então, apesar da vontade de ficar muito tempo, a gente vai ter que encerrar o vídeo, porque ele vai ter que ser jogado na rede social. Pois então, obrigada. Beijo, bom dia. Beijo, tchau. Tchau.